Tá, rapaziada, como é que vocês estão? Eu tô bem, aqui quem fala é o Nunes284 do canal Quarteirão FC e hoje a gente vai falar, né, sobre os 4 grandes de São Paulo, obviamente, que é o foco do canal, né, esse é o primeiro vídeo, só pra vocês terem uma noção de como vai ser o canal, mais ou menos, falar sobre conteúdos de futebol no geral, mas o foco mais eu vou dar foco nos 4 times de São Paulo, os 4 grandes, né. Se vocês quiserem outras ideias pra vídeo, algum outro conteúdo de algum outro time, vocês podem me falar que eu posso vocês sugerem ideias, né, para poder fazer para vocês aqui no canal. E eu vou falar sobre como chegam os 4 times para esse jogo da volta das oitavas das competições internacionais, né, Sul-Americana e Libertadores, já que os 4 estão jogando, né, o São Paulo e Santos na Sula e o Corinthians e Palmeiras na Libertadores, beleza? Vamos começar na ordem, né, já começar pelo São Paulo, que joga hoje, né, nesta terça-feira, pela Sul-Americana nas oitavas contra o Bolívar. Bem, o São Paulo teve um empate, né, lá na altitude por 1-1, um jogo meio nhé, não sei o que, bem do jeito que tá o São Paulo nessa temporada, bem nhé e tudo mais, muito fraquinho, um jogo que, tipo, depende muito do Marcos Antônio, sem o Marcos Antônio a equipe não consegue ir pra frente, é muito fraca, tecnicamente, tem Calera e Luciano, tem bons nomes até, alguns nomezinhos que salvam outros assim, mas estão abaixo. O único nome que tá jogando bem mesmo é o Marcos Antônio, mas só depender do cara não dá, enfim. A situação do brasileiro não tá boa, assim. Eu acho que o time tem que focar no Campeonato Brasileiro. Passando bem rápido pelo São Paulo, porque de verdade, eu acho que o Tricolor não vai querer essa classificação assim. Tipo assim, falar que o torcedor quer eliminação é meio loucura, né? Nenhum torcedor quer ver o seu time eliminado, obviamente. Pelo amor de Deus, né, rapaziada? Ninguém quer uma eliminação de um time, do seu time, né? Isso é zoado e tudo mais. Mas, pô, de verdade, vendo a circunstância do campeonato brasileiro, vendo como o São Paulo não consegue ganhar nenhum jogo, rapaziada, tava 1-1, tava 1-0, desculpa, né? Tava 1-0 pro São Paulo contra o Curitiba dentro do Morumbi, lotado. O pessoal, todo mundo comprou ingresso, tá caro. A gente já sabe de toda, eu posso até falar aqui pra vocês, mas obviamente vocês já sabem de todo o problema com a diretoria, todo o caos que tá no São Paulo. A pataquada, né, que foi demitir o Crespo no início do ano, que falou a verdade, ele falou a verdade, o time colocou o time na liderança ainda. Com o Crespo estaria brigando pelo título? Na minha opinião, óbvio que não. Mas não estaria no lugar que tá, não estaria na situação que tá, que não consegue ganhar um jogo. Não ganha desde o jogo contra o Mirassol. Gente, pelo amor de Deus. Antes da Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, como pode o torcedor ficar maluco? Ainda o torcedor de São Paulo que acaba pagando por isso, né? Então, é realmente de se questionar se vale a pena ou não essa classificação na Sul-Americana pro Tricolor. Na minha humilde opinião, se você pegar um percentual aí, vai de 0 a 100%, eu acho que o São Paulo, não sei se favorito é a palavra, porque é muito forte, né? Um time nessa situação se coloca como favorito. Mas ainda acho favorito sim, para passar no confronto. Se fosse para colocar uma porcentagem, vai 51 a 49 eu colocaria, por muito pouco, talvez um pouco a mais, 55%, enfim, pouca coisa, mas é muito difícil, cara, porque vendo um time que não consegue ganhar do Curitiba em casa, tudo mais, do São Paulo, cara, de verdade, eu não sei se o Tricolor quer tanto essa classificação, se vale muito a pena essa classificação. Enfim, então, na minha opinião, o São Paulo passa, mas eu não sei se vale tanto a pena assim. Acho que era melhor focar no brasileiro e tirar essa mente do Dorival, essa loucura de querer se focar, ganhar Sul-Americano e tudo mais. Não sei se é o foco do time, não. Pra mim, o foco do time é não cair. Então, assim, de verdade, não sei se o torcedor tricolor tá querendo muito essa Sul-Americana. Mas diz aí, você, torcedor tricolor, o que você acha, o que você quer do time na Sul-Americana, o que você espera do time nessa competição, se tem que ignorar mesmo, tem que largar a mão para poder focar no brasileiro. O que você acha? Bom, beleza, e agora vamos falar sobre o nosso querido nosso Palmeiras aí, que acabou tendo um tropeço no Campeonato Brasileiro, um baita tropeço, uma sequência de tropeço, né, do nosso querido Palmeiras, né. A gente pode aprofundar mais esse assunto no vídeo falando sobre, né, o Campeonato Brasileiro no final de semana, né. Palmeiras vai pegar o Vasco em casa, pô, chance pro time aí fazer ponto, com todo respeito ao Vasco, né, mas enfim. Jogo da ida 1-1, também um empate, né, se fosse fora de casa, ainda pro Palmeiras, né, com esse elenco que tem, porque uma coisa é o São Paulo, brigando pra não cair não sei o que, outra coisa é o Palmeiras, né, que é líder do campeonato, com um elenco absurdo, John Arias, Vitor Roque,
Andreas Pereira, Marlon Freitas, Carlos Miguel, um elenco absurdo, bizarro, e Barbosa agora, né, mais recentemente, e na situação que tá, né, o Fluminense virou, né, contra o Palmeiras. O Palmeiras esteve 2 vezes à frente do placar, fora de casa, um jogo chato, tudo bem, e olha que o Fluminense não vencia um jogo desde antes da parada da Copa, foi a primeira vitória pós-Copa do Mundo, velho. Então, assim, Palmeiras ressuscitando aí o nosso querido Fusão. O Palmeiras, ele precisa ganhar o jogo fora de casa contra o Cerro, cara. O empate contra o Cerro foi muito ruim, foi um jogo muito fraco, tipo assim, o Palmeiras criou muita chance, criou, mas tá faltando acertar o alvo. E com o elenco que o Palmeiras tem, desculpa, tem que fazer gol, rapaziada. Que é isso? Cerro Porteño? Pô, não dá pra... Se tá sendo cobrado do Palmeiras perder pro Fluminense fora de casa, quem dirá contra em casa contra o Cerro Porteño, rapaziada? Que é isso? Porque antes desse último jogo, né, na 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, perdeu pro Cerro em casa, velho. Pô, empata o jogo com o Cerro, o Andreas é expulso, claro que a expulsão do Andreas, na minha opinião, sinceramente, não era pra ser expulso. É ridículo a expulsão dele e tudo mais, mas acabaram expulsando, né? Ainda consegue fazer 1-0, um gol do Flaco Roque, ó, com um gol do Flaco Lopes, que não voltou tão bem, né, da Copa do Mundo, não tá aquele Flaco Lopes que do primeira metade do ano, né? Ele tá ok, sabe? Ainda tá ok, ainda faz uma diferença pra caramba no time. Fez o gol, e quando parecia que não, o Palmeiras conseguindo uma vitória, pô, final do jogo, é isso aí, Palmeiras. Cara, nos acréscimos o Palmeiras vai e toma um empate, velho. O Palmeiras toma um empate, assim, uma falha absurda do Carlos Miguel, tá? Enfim, e o Palmeiras, ele, nesse jogo contra o Cerro, né, na ida, chutou 20 vezes, finalizou 8 no gol, cara, 8. O Cerro finalizou 1, que foi o gol, na falha do Carlos Miguel. Ele foi uma falha muito feia, mas não foi uma das mais feias dele, né? Mas enfim, não pode. Não pode falhar no Campeonato Brasileiro, que você é líder, e não pode falhar no mata-mata de Libertadores, cara, uma competição mata-mata, cara. Já diz o nome, mata-mata, é pra matar, irmão. Quem mata, mata, quem não mata, morre. Grande frase. O Palmeiras, ele tinha que matar o jogo da ida. O jogo da ida era pra ser no mínimo uns 3-0. E olha que o Palmeiras não jogou todo esse futebol, mas ainda assim chutou 8 vezes no gol. O goleiro do Cerro pegou um absurdo, cara. Nossa senhora, velho. Pegou pra caraca, velho. Então acabou parando o Palmeiras, velho. Mas assim, não pode, né? Uma equipe que nem o Palmeiras, não pode, né? O Palmeiras, cara, era pra ter ganhado o jogo da ida e agora vai ter que decidir fora de casa, sem o Andreas Pereira. O Palmeiras vai ter que dar uma resposta pro torcedor. Eu acho que não tem opção melhor, né? Na verdade até tem, né, no Allianz Parque, dar resposta no Campeonato Brasileiro, mas você ganhar na Libertadores, você se classificar, né? Você traz um ânimo, você traz tipo uma vontade pro time, sabe? Mas eu digo pro próprio elenco, sabe? Você traz um tipo, caraca, vamos, classificamos, pô. É isso que importa. Você cobra deles um bom futebol, né? O do Palmeiras, o torcedor cobra também. Mas eu acho que para esse jogo contra o Cerro, cara, só a vitória, só a classificação, eu acho que já é o bastante pro palmeirense, de verdade. Se for nos pênaltis, cara, eu acho que dá uma sobrevida. A gente tem que lembrar que o Flamengo, ano passado, ele quase eliminado pro Estudiantes na Libertadores, nas quartas de final. Eliminou os caras nos pênaltis, perdendo o jogo da volta, porque tinha ganhado a ida, né? Eliminou nos pênaltis o Estudiantes e foi campeão, né? Contra o próprio Palmeiras. Então, cara, Libertadores não é fácil. Então o Palmeiras vai ter que mostrar vida, vai ter que mostrar raça, garra. Mas enfim, tanto que eu até vi aqui puxei aqui na Libertadores, cara, deram gol contra do Carlos Miguel. Deram gol contra, ele toca na bola, né? Nossa, assustador, velho. É um negócio assim, assustador. Então, o torcedor do Palmeiras quer uma resposta e eu acho que só a classificação, tá? Não precisa jogar bem, de verdade. 1-0, disputa de pênaltis, eu acho que o que importa realmente é só a classificação pro torcedor palmeirense. Não importa se... Não precisa golear o Cerro, 4-0, 3-1. O que importa mais, eu acho que é a classificação. E mesmo sem Andrés, eu acho que é favorito pra classificação, velho. De verdade, eu acho que, com todo respeito, assim, por mais que eu queria que passasse o Cerro, né? O Cerro podia fazer a boa pra nós, mas eu acho que o Palmeiras ainda é favorito, sim, mesmo sem Andrés Pereira, que ajuda muito na parte criativa, né, do time. Eu acho que o Palmeiras ainda é favorito, né? Pegando aquele esquema de porcentagem que eu fiz com o São Paulo, cara, eu acho que é tipo 70-30. Talvez até um pouco mais, tá? 75. Porque querendo ou não, o Palmeiras tem um baita elenco, gente. Tava jogando mal. Mas se o Arias acertar um chute... O Arias tem qualidade pra acertar um chute da casa do chapéu e fazer um golaço e classificar o time. O Flaco Lopes tá com qualidade, mostrou. Então, assim, tem qualidade. O Vitor Roque, pô. Temporada passada a gente viu que ele tem essa qualidade e tudo mais, não sei o quê. Então, o Palmeiras tem um elenco 1000 vezes melhor que o Cerro. Mesmo sendo fora de casa, eu ainda acredito que o Palmeiras é favorito.
mas vai ter que brigar, tá? Porque não vai ser um jogo fácil, o próprio Cerro sabe, tá? O Cerro sabe que é um time inferior, né? Sabe que o elenco do Palmeiras é melhor, sabe que o Palmeiras vem como favorito, o próprio Cerro Porteño sabe disso, né? Então tem que ficar esperto, mas eu acredito na classificação, uns 75% aí de classificação do Palmeiras, até um pouco mais, eu acho, um 80% aí pro Palmeiras, 80-20 aí. Acho que o Palmeiras se classifica nesse jogo. Então, com o Palmeiras ganhando, se classificando contra o Cerro, independente da forma que for, mesmo jogando futebol, e ainda pega o Vasco depois no Brasileiro e porra, o Vasco, sei lá. Acho que contra o Vasco é um jogo que, inclusive, para o Palmeiras dar uma resposta de jogar bola, né? Jogar uma bola melhor, jogar um futebol melhor. Mas só de ganhar do Vasco já é bom, né? E é bom porque o Flamengo vai pegar o Cruzeiro dentro do Mineirão pós-jogo do mata-mata da Libertadores. Então, assim, o jogo do Flamengo é difícil no Campeonato Brasileiro, próximo do Palmeiras, com todo respeito. É facinho, né? Em casa, contra um Vasco que tá em 19º, tomou um sacode do Santos. Então, é um jogo, acho que para responder com futebol pro torcedor, o do Vasco é melhor. Mas para dar um ânimo, um gás e pra temporada e tudo mais, esse jogo contra o Cerro, a classificação é muito importante. O Palmeiras precisa se classificar, porque cair nas oitavas de final da Libertadores pro Cerro, não dá, né? Com esse Palmeiras aí, o Palmeiras do Abel nunca caiu pra um time tão fraco. O jogo da ida deu uma preocupação, mas eu ainda acho que a classificação é do Palmeiras. E aí, o que você tem a me dizer, torcedor? Bom, rapaziada, e agora falando do nosso querido fantástico Santos Futebol Clube, que venceu o Vasco por 3-0, um jogo equilibrado, tá? Não foi um amasso, foi 3-0, mas não foi um amasso. O Santos, mas venceu o jogo mais importante da temporada, era o jogo mais importante pro Santos na temporada, e o Santos vence por 3-0. Convencer é forte, mas o Santos não precisa convencer, o Santos quer resultado. No time da situação do Santos, como eu falei, se você cobra mais desempenho de Flamengo, de Palmeiras, de agora Cruzeiro também. Agora, a maioria dos outros times você cobra resultado. E do Santos, ele fez isso contra o Vasco. O jogo mais importante para mim no ano, tá? Do Santos, que era esse jogo, uma disputa direta. Venceu o jogo, saiu da zona, jogou o Vasco mais pra zona. Saiu, tá em 14º, 25 pontos, com um jogo a menos, né? Podendo somar 28 pontos se ganhar esse jogo a menos do São Paulo, mas enfim. Se safou da zona. E a minha opinião, cara, sobre o jogo contra o Macará, assim... O Macará é um time equatoriano, né? Que está em segundo colocado no campeonato equatoriano. É um time meio chatinho, assim. Mas, assim, o Santos ganhou, né, no jogo da Vila. Amassou o Macará, obrigação, né? A verdade é essa. Mas, segundo colocado, tá, mas o Macará nem disputa título, tá? O Del Valle tá com 64 pontos e o Macará com 42. Então, assim, tem disputa aí no campeonato equatoriano. Del Valle bem superior. Mas, assim, de verdade... se esse jogo é tão importante assim pro Santos, será? Eu não vejo assim muito importante assim pro Santos. Eu acho que o torcedor santista nem tá se importando muito. Se for eliminado, o torcedor santista não vai se importar. Claro que uma eliminação é zoado. Pra um time Macará, né? Sul-americana. Pô, nenhuma dessas coisas é do nível do Santos, do tamanho do Santos. Mas eu acho que o Santos tem que entender a situação que ele tá agora, não pensar no passado, no time do Pelé, do Neymar, do Ganso, do Robinho, não sei o que, essas tal coisas, e tem que focar no presente, no agora. Tá em 3 competições, eu acho que isso por elenco do Santos é muito pesado. Se nem Flamengo e Palmeiras conseguiram vencer as 3, jogar as 3 assim, tipo, é que Flamengo e Palmeiras é vencer as 3, né? O Santos obviamente não é vencer o brasileiro, mas se nem o Flamengo, nunca nenhum time da história do futebol brasileiro ganhou a tríplice coroa, né, que é Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, ninguém ganhou isso. Que o Santos vai conseguir jogar a Sul, a Copa do Brasil e o Brasileiro, né? Brigando para não cair. Por mais que deu um salto na tabela, um respiro, né? Tava se afogando o Santos, agora deu um respiro. Ainda assim briga, cara. Ainda assim o Santos não pode largar o Brasileirão, tem que ficar muito esperto. Então acho muito importante o Santos continuar no foco no Brasileiro. O foco tem que ser o Brasileiro, mas assim, largar um pouco a Sul, tá? De verdade. É um time misto contra esse Macará. Se for eliminado, eu acho que não vai ser um grande problema. Eu acho que o jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, cara, por mais que é um time bem superior ao Santos, mas ainda assim é um clássico. Joga o jogo da volta na Vila. O Palmeiras não vive um momento bom. É um mata-mata, tudo pode acontecer. De verdade, se eu penso a cabeça assim pro Santos, eu pensaria tentar fazer de tudo para classificar, porque o jogo já é agora. O Santos vai pegar o Macará, né, na quinta-feira, pega o Mirassol no domingo e pega o Palmeiras já na quarta-feira, dia 26. Então, assim, eu acho que seria bom pro Santos focar nesse jogo da Copa do Brasil, cara, porque com uma classificação contra os Palmeiras, cara, a chance do Santos ir pra final é muito grande. Você passou do Palmeiras, cara. Quando você passa de Palmeiras e Flamengo, hoje em dia no futebol brasileiro,
cara, você tem chance pra ser campeão. Até na Libertadores, se um time estrangeiro eliminar o Flamengo ou o Palmeiras na Libertadores, tem chance pra ser campeão. É difícil? Mas você eliminou os top 2 times da América Latina. Pô, não tem como você não ter chance pra ser campeão, cara. E o Santos decidir em casa é um fator muito importante. O Palmeiras não vem desempenhando bom futebol, como foi dito, né, anteriormente. Então, cara, é a chance do Santos, cara. É uma grande chance pro Santos. Ainda mais uma eventual classificação na Libertadores do Palmeiras, e o Palmeiras tendo que buscar resultado contra o Vasco, tendo que evitar ao máximo a diferença do Flamengo, aumentar, né, essa diferença pro Flamengo. O Palmeiras vai estar cansado e quem sabe na Copa do Brasil o Santos não pode fazer uma boa, focar, sabe? Tudo bem que no meio, né, desses jogos, né, tem Palmeiras no Bank Park, depois tem Corinthians, Itaquera e Santos na Vila, contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o jogo da volta, né? Mas assim, de verdade, acho que dá pra focar, cara. Eu penso como torcedor santista na cabeça, né, se eu fosse torcedor santista, eu teria mais o foco na Copa do Brasil. E, cara, de verdade, largar a Suga no elenco misto nesse com o Macará aí. Nem o Neymar nem vai, tá? O Neymar nem vai pra esse jogo contra o Macará. Se eu sou, né, do pessoal do Santos aqui, nem mandaria o Neymar pro jogo do Macará, né? Mas enfim, não sei, tá ainda uma discussão se vai o elenco titular, se vai viajar todo o elenco titular ou não, se alguns vão ficar. Eu acho que o Neymar não vai, tá? Porque realmente a Sul-Americana é tipo aqui, a Copa do Brasil aqui. Se passar do Palmeiras aumenta um pouco, mas obviamente o brasileiro tem que ser a prioridade pra não cair, né? Então, mas cara, eu tentaria essa classificação contra o Palmeiras. É uma grande chance. O Palmeiras tá mal na temporada. É o pior momento do Palmeiras na temporada. É a grande chance do Santos poder conseguir essa classificação. Mas me diz aí, torcedor santista, você acha que o Santos, né, deveria focar nessa classificação contra o Palmeiras, a Copa do Brasil, tentar a chance, largar a Sul-Americana, ou tipo, não tem que pensar nem em Sul, nem em Copa do Brasil, é só brasileiro. Nem tentar arriscar uma classificação contra o Palmeiras. Diz aí o que você acha, torcedor santista. Bom, e pra finalizar o vídeo, vamos falar do Colossal, né? De quem? Da Guido, do motivo de estresse. Ó, que coisa bonita, né? Que coisa linda, maravilhosa, mas enfim. Corinthians, jogo da volta contra o Rosário Central em Itaquera. E assim como... É engraçado, né? Os dois times da Sul, né? O São Paulo e o Santos, eu acho que há controvérsia se eles têm que focar mesmo na Sul, se não é melhor largar, na minha opinião, né? Já falei aí anteriormente, acho melhor largar, não focaria muito na Sul. Agora, o torcedor corintiano e palmeirense tem que focar muito nessa classificação da Libertadores. Os times têm que focar muito nessa classificação, porque é uma classificação, cara, de verdade extremamente importante, cara. É uma classificação que, principalmente pro Corinthians, eu acho, muda o rumo da temporada. O Corinthians jogou com o Cruzeiro em Itaquera, não jogou mal, jogou bem, tá? Na minha opinião, jogou bem. Só que, cara, foi uma surra de elenco. Foi, tipo, mostrando como o elenco do Cruzeiro é melhor. O Cruzeiro teve 11 chutes, o Corinthians fez 19. 7 chutes a gol do Corinthians, 6 do Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro. Foi o placar. Porque tava com o time misto do Cruzeiro, já tava dando um trabalho absurdo pro Corinthians. O Corinthians não tem criatividade no ataque. Sem Memphis e Yuri, perde muita criatividade no ataque. Pedro Raul com a bola no pé, nossa senhora, meu Deus do céu. Pedro Raul é muito ruim com a bola no pé. O cabeceio dele nem é tão bom assim, mas é a única coisa que presta. O Caio César também dribla muito bem, mas a finalização não tá conseguindo ser um Caio César que já mostrou que pode ser. E tá dependendo tudo do Garro. O Garro perdeu um gol claríssimo, era a chance de abrir o placar antes deles, que o Cruzeiro abre o placar no jogo. Era a chance do Garro abrir o placar pra gente, o Garro acho que jogou muito afobado, véio. O Garro tá muito afobado. Tá tomando umas decisões precipitadas demais. Ele teria que parar mais a jogada, assim, parar com a bola, ler mais um pouco a jogada, né? Mas aí vem da qualidade do jogador ou não. Mas ele não tá tendo, isso ele já demonstrou que tinha antes, né? Em 2024 nem se fala, né? Até em 25, na Copa do Brasil contra o Palmeiras, eu acho que ele vai muito bem, mas ele parou de demonstrar isso, né? Tomara que volte, por favor, Deus abençoe. Garro, pelo amor de Deus, põe a cabeça no lugar, fique calmo e jogue futebol, cara. Fique calmo. Mas ele não jogou mal, tá? Jogou bem, mas perdeu uma chance claríssima. O Mateuzinho, que vem jogando muito bem, jogou mal esse jogo. Acabou ajudando os caras no primeiro gol deles, mas enfim. Uma complicação, cara, teve um lance ali do Matheus Pereira, eu vou estar tentando colocar pelo menos uma foto aqui pra vocês, pra mostrar o lance. Cara, era só o Matheus Pereira enfiar a bola pro Guinegão ali, velho. Pô, pelo amor de Deus, ele toma a decisão de
de esperar e passar pro Garro, velho. Ai, meu Deus do céu, mas enfim. Mas essa derrota pro Cruzeiro, eu fico um pouco assim nervoso, porque, tipo, era uma boa chance contra um bom time no campeonato, cara. Mas é um ótimo time. Pra mim, é que o Tite ferrou muito o Cruzeiro, mas era pro Cruzeiro tá em terceiro, velho. Ganha muitos jogos, tá jogando muito bem o Cruzeiro, velho. Perdeu só um jogo depois dessa volta aí do Campeonato Brasileiro, né? Depois da pausa pra Copa. Mas o jogo daí do Corinthians, né? Falando da Libertadores com o Rosário, foi bem, fez o que precisava, segurou um 0x0. Um jogo com o Di Maria, conseguiu parar o Di Maria, né? No limite de parar ele, porque ele ainda conseguiu fazer uns cruzamentos e tudo mais, mas não teve tanto ataque ofensivo do Di Maria. O Corinthians conseguiu fazer bem essa parte defensiva. E agora, cara, só que assim, focou em defender no jogo da ida. Não conseguiu criar ataque nenhum no jogo da ida. Agora, pra esse jogo da volta, tem que fazer gol, tem que classificar. Porque se o Corinthians é eliminado nessas oitavas já, acaba o ano do Corinthians. O Corinthians só tem Campeonato Brasileiro e é focar pra classificar na Libertadores pelo Brasileiro, porque não pode jogar Sul-Americana. Além do torcedor não suportar, falo experiência própria, eu não aguento mais ver Sul-Americana, não aguento mais. É uma porcaria. Eu acredito que o torcedor santista São Paulino perceba como é horrível essa competição, meu Deus do céu. Eu sei muito bem como é horrível. Acaba o ano. Então, assim, tem que classificar. É um jogo muito importante. Não sei se vai ter Yuri, provavelmente não vai ter Yuri. Não sabe se o Mendes vai renovar ou não, como eu falei pra vocês, tá complicado. Tá uma situação complicada pro torcedor corintiano, meu Deus do céu. Mas, assim, uma porcentagem de classificação, eu coloco 60-40. Eu acho que o Corinthians vira favorito. Talvez o Rosário até fosse favorito, tá? Antes do jogo da ida. Mas depois que o Corinthians consegue segurar, agora decidir em casa, é meio que obrigação do Corinthians passar. Acho que fica uns 60-40. Acho que dessas oitavas, talvez seja até um jogo mais equilibrado. É que o São Paulo viu um momento muito ruim. Mas em peças é melhor que o Bolívar, né? Pô, joga no Morumbi, enfim. Mas acho que é o jogo mais equilibrado, assim, dessas oitavas aí dos paulistas. Acho que o Corinthians, 60-40, acho que o Corinthians consegue passar. Mas é muito difícil, tá? Não pode subestimar o Rosário, não pode deixar espaço pro Di Maria. Tem que bloquear o cara de novo, mas tem que atacar, rapaziada. Tem que fazer gol. Porque senão, cara, pode ser mais uma eliminação e pode acabar com o ano do Corinthians, cara. Da Copa do Brasil não podia acontecer. Pelo menos no jogo da ida, controlou contra o Inter. Contra o Rosário, controlou. Só que contra o Inter, deixou o jogo cair na mão, tomou 2 gols em 5 minutos. E já contra o Rosário, isso não aconteceu, graças a Deus, conseguiu segurar, mesmo com a expulsão do Alan, tá? O Alan muito juvenil, tava jogando bem até na partida, mas muito juvenil, foi expulso, mas o Corinthians mesmo assim conseguiu segurar o resultado. Então, pra esse jogo da volta, não vai ter o Alan, inclusive, né? Pra alegria de alguns torcedores. Tem que ganhar esse jogo da volta pra continuar vivo na Libertadores, pra ter um respiro ainda na temporada, cara. E é uma classificação muito importante que conecta mais ainda o torcedor do Corinthians com o time, mas que é bem difícil desconectar o torcedor do Corinthians com o time, né? O torcedor sempre apoia, né? Um torcedor que sempre é caracterizado por apoiar o time. Mas uma classificação na Libertadores, o Corinthians não chega nas quartas desde 2022, é muito importante, cara. E não faz um gol nas oitavas desde 2018, né? Brincadeira. A fase do Corinthians é absurda. E então seria muito bom, cara, de verdade. Um Rosário Central é um time chato, um dos times mais chatos da Libertadores. Se for ver na classificação geral, eles ficaram bem altinhos. Eles fizeram uns 13 pontos, se eu não me engano. Enfim, acho que o Corinthians tem 60-40 para passar. Confio na classificação do Corinthians. Difícil, mas eu acredito sim. Acho que o Corinthians consegue passar para as quartas de final. Então, e aí, o que você acha, torcedor corintiano? Você acha que dá para nós? Dá para nós passar, tudo mais? Ou você acha que não, a gente vai ser eliminado e acabou o ano só focar em brasileiro? Me diz aí o que você acha. Bom, rapaziada, e esse foi o vídeo, né? Primeiro vídeo do canal. Agradeço por todos que ficaram até aqui. Muito obrigado mesmo. Sei que ficou um pouquinho longo o vídeo, peço desculpas, tá? Mas eu fui improvisado tudo mais aqui falando com vocês. Espero que vocês gostem. Caso tenham alguma sugestão de vídeo, queira que eu fale algo sobre algum time, deixem nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, obrigado por quem chegou até o final. Se inscreve aí, né? Ativa as notificações que o canal tá começando. Vou postar bastante vídeo, bastante conteúdo pra vocês, tá bom? Muito obrigado, um abraço pra vocês. É nóis, tamo junto, valeu!